Olá, boa tarde, saúdo a todos, diretamente aqui dos estúdios da TV Aratu, em mais uma conversa com síndicos e a pedidos vamos repetir um tema que abordamos no programa passado. Falaremos sobre o E-Social, mas hoje com uma abordagem diferenciada, englobando a auditoria e o compliance trabalhista. Mas, afinal de contas, o que é estar em compliance, principalmente para um condomínio? Na verdade, é estar em conformidade com as leis, com as normas e com as regras. E, para isso, é preciso que se tenha, inclusive, até um agente de fiscalização. Mas não é a fiscalização que muitos pensam, somente para o cumprimento tácito da obrigação. A nossa função aqui do programa é cumprir um dos propósitos do programa Capacitar na Prática para gestores condominiais. E, para isso, é preciso que se tenha orientação e, sobretudo, capacitação para quem vai executar essas tarefas. Nós temos dito no Grupo Lordelo que não bastam os cursos de formação no E-Social. É necessário que as pessoas que trabalham no departamento de pessoal e também na área de recursos humanos estejam inteiradas com todo o conhecimento profundo desse tipo de departamento a fim de evitar as possíveis contingências. E nós falaremos aqui no estúdio hoje sobre as principais multas que podem ocorrer nos condomínios pelo descumprimento da elaboração do E-Social. Mas temos que frisar o seguinte: quando se tem uma pesquisa no âmbito de quais são as principais dificuldades para implantar o E-Social, nós vamos perceber que 39% desse contingente engloba problemas com processos internos e com a governança. E o que seria a governança nos condomínios? Trabalhar com transparência. E em 41% das situações, os problemas decorrem de questões de mudança cultural. Então, você que trabalha no departamento de pessoal ou que trabalha na área de recursos humanos, ou para quem é síndico ou gestor de um condomínio, precisa, de fato, entender que a mudança cultural ela é fundamental. Lembra da folha de pagamento que era informada com atraso ou com informações incompletas? Com o E-Social, isso não será mais possível. E para que possamos discutir isso aqui hoje, no Conversa com Síndicos, nós trouxemos 3 especialistas. O Gilmar Mendes, ele é especialista em E-Social, além de contador. Temos também o Marcos Lopes, que é consultor interno e trabalha em uma administradora já implantando o processo do E-Social. E temos o Rildo Oliveira, que é síndico e gestor condominial, que vem trazer a visão do síndico em todo esse processo. Mas antes de iniciar com os nossos convidados, eu gostaria de saudar quem está nos acompanhando. A Camila pode me ajudar? Quem é que está nos acompanhando, Camila, nesse momento, para que possamos dar o nosso muito boa tarde? Marcos Nogueira, Anderson Oliveira, temos a Maria Verônica e temos outras pessoas acompanhando a live, inclusive as turmas fechadas do professor Gilmar Mendes. Não é isso, Gilmar? Sim, sim, sim. Muito boa tarde, já vamos começar com você. Explica para quem nos acompanha quais são as fases do E-Social e os grupos que os condomínios estão inseridos e quais são os principais erros que você tem encontrado não só na capacitação, mas também na implementação do E-Social nos condomínios. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite novamente de estar aqui. É uma honra e pode sempre estar contando comigo. Bom, o governo ele dividiu as empresas em grupos, né? Grupo 1, grupo 2. Então ele dividiu em grupos. Grupo 1, 2, 3 e 4. Grupo 1 são as grandes empresas, aquelas que faturaram em 2016 mais de 78 milhões. Os condomínios, eles estão inseridos no grupo 2, né, que são os demais empregadores, aqueles que tiveram faturamento abaixo disso e que não são órgãos públicos. Então, no grupo 2 estão inseridos os condomínios. Independente do grupo, o governo ele distribuiu a social em fases, em etapas, dividiu em 5 etapas. Então, a social será implantado por partes, né? Na primeira fase, os condomínios irão enviar o cadastro básico do condomínio
além de algumas tabelas, né, como tabela de rúbricas, aqueles eventos que vêm lá na folha, no contra-cheque, além dos cargos que existem nos condomínios, além dos horários de trabalho, né, dos estabelecimentos. Então, é como se fosse a estrutura básica do condomínio que deve ser enviada. Nessa primeira fase, a gente identifica problemas com cadastro básico. Por exemplo, uma rúbrica que consta lá na folha de pagamento, que é para ser tributada integralmente pelo imposto de renda, pelo INSS, pelo FGTS, que de repente estava parametrizada sem a tributação, né? O E-Social ele possui uma tabela de rúbricas própria. Então, se eu estava com a rúbrica erroneamente configurada, quando eu tentar enviar essa rúbrica lá para a base do E-Social, o E-Social vai recusar essa rúbrica dizendo que ela está com inconsistência. Isso vai fazer com que eu identifique essa falha que antes, de repente, eu não tinha identificado e corrija para cumprir a legislação como ela deve ser seguida. Uma outra inconsistência bastante comum diz respeito à atividade do condomínio com a alíquota RAT, que é o risco ambiental do trabalho, risco de acidentes de trabalho. Então, pode ser que eu tenha parametrizado e pagando a alíquota errada de RAT, e agora com a E-Social, ele vai identificar isso e vai também recusar a informação inconsistente. Esses são os principais problemas encontrados na fase 1, né, que o prazo de envio é até o dia 9 de outubro. Dia 10 de outubro tem a fase 2, e aí mostra na tela para vocês aí uma inconsistência que foi detectada, que diz respeito ao CPF do dependente. Para o E-Social, quando eu cadastrar um dependente a partir de 8 anos em 2018 e qualquer idade em 2019, eu tenho que informar o CPF do mesmo. Isso hoje ainda não, antes do E-Social nunca era exigido e agora passa a ser. Essa inconsistência é muito comum na fase 2. Na segunda fase, começa em 10 de outubro. Então, a partir de 10 de outubro, eu vou ter que enviar os chamados eventos não periódicos e o cadastro dos trabalhadores. Nos eventos não periódicos, são eventos que não têm uma data prevista, fixada para ocorrer, mas ocorrem e causam impacto na legislação trabalhista ou previdenciária. Por exemplo, as admissões, que eu tenho que enviar um dia antes de ele começar a trabalhar. Eu vou enviar também as alterações de salário, eu vou enviar alteração de cargo, alteração de endereço, alteração de estado civil, de escolaridade. Eu vou enviar também ali comunicação de férias, desligamentos, aviso prévio. Então, uma série de informações serão enviadas a partir de 10 de outubro. É bem comum ter algumas inconsistências nesse envio. Pessoas se casaram, trocaram de nome, trocaram na Receita e não foi informado isso para o condomínio, para a administradora do condomínio, e aí vai estar com inconsistência. Enquanto não resolver, você não consegue enviar o cadastro desse trabalhador. Pessoas que estão com inconsistência na data de nascimento em relação ao cadastro do condomínio e à Receita Federal. Pessoas que estão com cadastro desatualizado na Previdência Social, muitos PIS sem CPF, cadastro antigo que estava sem um PIS, inconsistência de endereço, CEP inconsistente, o tipo de logradouro não preenchido no cadastro. Então, tudo isso o E-Social vai estar cruzando, detectando e recusando aquela informação. Então, isso nunca aconteceu, mas com o E-Social irá acontecer. Isso é a segunda fase do E-Social. Na terceira fase, vai ser enviada a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento que hoje é feita no sistema e enviada de forma resumida, bastante resumida, será enviada de forma bastante detalhada. Então, é uma mudança de cultura muito brusca. Eu tenho que alinhar os processos, eu tenho que desenvolver manuais para que eu possa estar seguindo a risca. Isso vai começar em novembro. A partir de janeiro de 2019, entra a chamada quarta fase, onde eu vou eliminar uma declaração hoje chamada de GFIP e vai entrar a declaração chamada de CTF Web, que eu vou fazer no site lá da Receita Federal, que vai substituir a guia de INSS, vai ser unificada com a guia do Imposto de Renda num DAF. A guia de FGTS também vai mudar o seu layout. Eu também vou emitir no site da Caixa Econômica Federal. E quando chegar na quinta fase, que também em janeiro de 2019, vai entrar os eventos de saúde e segurança do trabalho.
E aí já é uma outra mudança de cultura. Essas informações de saúde e segurança nunca foram enviadas para o governo, mas a legislação sempre exigiu que as empresas tivessem, e os condomínios também. Então, hoje, os condomínios que as têm, armazena para uma eventual fiscalização e, claro, o ideal é que aplique. Porém, o governo agora vai querer que a gente envie essas informações para ele, que ele nunca pediu que eu enviasse. Então, é uma mudança de cultura muito grande que a Social traz para os condomínios, inclusive. Perfeito. Vamos ouvir do Marcos Lopes o que é que ele tem a nos dizer do grande desafio que ele enfrentou ao trabalhar para uma administradora, aplicando os procedimentos do E-Social. Conta aqui para o Conversa com Síndicos quais foram as principais dúvidas desses colaboradores com relação ao próprio departamento de pessoal, pessoas que já trabalhavam há anos, inclusive, que estão encontrando dificuldades, as principais dúvidas com relação à própria implantação do E-Social e como é que você tem lidado aí com os síndicos resistentes a esse processo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade, de falar um pouquinho da experiência que eu estou vivenciando. E, na verdade, condomínio é um segmento completamente diferente, partindo do pressuposto que, quando eu iniciei as minhas atividades laborais dentro desse condomínio, prestando serviço, a primeira situação com que eu me deparei foi o próprio diretor da administradora dizendo que condomínio, apesar de ter CNPJ, não era caracterizado juridicamente como empresa. E aí, na cabeça das pessoas, dos síndicos, dos próprios colaboradores dentro da administradora, o E-Social não iria se aplicar ou seria reduzida a obrigatoriedade dos envios das informações. E aí eu tive que desenvolver um trabalho para poder desmistificar isso, porque condomínio, apesar de não ter característica jurídica empresarial, ela faz contratação de mão de obra. E eu acho que a palavra-chave para a implantação do E-Social, na verdade, é quando você, sendo pessoa física ou jurídica, contrata mão de obra com ou sem vínculo empregatício. Então, contratou mão de obra, você tem que estar inserido no contexto do E-Social. Existem alguns outros fatores também de dúvidas, mas eu posso pontuar aqui dois. Logo quando eu iniciei as atividades, eu comecei a fazer as qualificações cadastrais. E várias dúvidas foram geradas em decorrência daqueles colaboradores que tiveram inconsistências na base do governo. Então, foi um trabalho de formiguinha que eu precisei desenvolver para conseguir regularizar todas essas situações. Uma outra situação também que ocorreu foi durante a primeira fase, como o Gilmar disse, meu mestre Gilmar, pontuou aqui. Na primeira etapa, eu tive que informar o evento 1010, que é justamente a associação das verbas das folhas de pagamentos que eu laboro dentro da administradora, com as rúbricas do governo. Então, assim, eu tive que ter um ponto de atenção muito grande. Foi um ponto que a gente precisou parar. Foi um ponto que teve muitas dúvidas, porque existem rúbricas, inclusive, que nós não utilizamos habitualmente, E aí, essas rúbricas, a gente teve, sim, dúvidas em quais seriam as incidências, E aí, você fazendo a configuração errada da incidência, isso causaria um impacto muito negativo quando a gente fosse enviar essa folha de pagamento, no caso, no mês de novembro, que é quando a gente já tem que enviar a folha de pagamento na íntegra. Então, assim, foram pontos de dúvidas que ocorreram, mas, graças a Deus, conseguimos desmistificar, Já passamos pela primeira etapa e que vem a segunda etapa aí com novos desafios. E é isso. Essa informação que você pontuou com relação à dúvida das rúbricas é exatamente vinculada a esse domínio do departamento de pessoal, porque quando se fazia a folha e essa entrega era feita de forma sintética, existia aquela coisa de eu encaminhei e essa obrigação foi enviada e ela foi entregue. É como se a obrigação estivesse cumprida e eu extingo ali qualquer tipo de consequência. Para que um fiscal possa
pudesse avaliar, ele teria que ir no estabelecimento para poder fazer essa verificação. Exatamente. Com a E-Social, isso não vai ser mais possível. Então, quer dizer que você, quando começou a se deparar com pessoas que, inclusive, já trabalhavam com isso no dia a dia, sentiram a dificuldade de saber onde é que incidia a INSS ou onde não incidia. Exatamente. Partindo do pressuposto também que condomínio é uma instituição que nunca sofreu fiscalização ativa. Então, a inconstitucionalidade era muito grande, entendeu? Então, as pessoas faziam meio que vamos fazer, a Deus dará, e não era fiscalizado, né? E, com isso, aconteciam as irregularidades. Né? A prestação de serviço é um exemplo muito claro disso. Né? Eu tenho exemplos de condomínios que contratam como prestador de serviço um pedreiro, um carpinteiro, um piscineiro, né? Vinculando a prestação de serviço dele a 44 horas de atividade, né? Durante a semana. No final do mês, paga-se aquela prestação de serviço através de recibos sem tributações legais, sem o recolhimento do INSS, né, descaracterizando completamente a prestação de serviço e criando um vínculo empregatício em cima disso. Então, isso é um dos fatores também que vem ocorrendo muito, e para você combater isso, para você desmistificar isso, para você colocar essa consciência na cabeça do síndico, é um trabalho muito maçante que você tem que ir desenvolvendo para poder fazer ele entender, né, como funciona a legislação. Porque, na verdade, o E-Social, eu considero como um aplicativo que chegou para tornar a legislação, o cumprimento da legislação ativa. Né? Por isso que nós estamos falando de compliance hoje, que é justamente estar em conformidade. Exatamente. Mas a legislação, ela sempre existiu. Né? E porque eu fiz uma visita no Ministério do Trabalho para tirar algumas dúvidas referente à quarta etapa da implantação, que é onde eu vou precisar enviar informações referentes à segurança e saúde do trabalhador. E no momento em que eu estava conversando com a auditora fiscal, ela falou, olha, realmente, condomínio a gente nunca fiscalizou, né? Em outras palavras, seria o menos importante para a gente estar fiscalizando, a gente não perdia tempo fiscalizando, mas agora com a chegada do E-Social, infelizmente, a gente vai ter que colocar na mesma panela a empresa de grande porte, condomínio, todos vão ser fiscalizados. E lá no Ministério do Trabalho, dentro das NRs, já estava previsto, inclusive na NR 5, que fala sobre a CIPA, né? Ela já fala da obrigatoriedade dentro do Código Nacional de Atividade Econômica do condomínio. Ele diz que condomínio a partir de 51 empregados já precisam ter a comissão interna de prevenção de acidente. Abaixo desse número, o síndico tem que designar um funcionário para fazer aqueles cursos de primeiros socorros, né? Tem que preparar aquele para combate de incêndio. Então, assim, o síndico, quando eu passei essa informação, foi uma surpresa para eles. Porque não conhecia, porque não era fiscalizado, a fiscalização não existia. Então, passava desapercebido para muita gente, né? E aí, é isso. Então, vamos ouvir do Rildo, que é um síndico e que também desenvolve um trabalho no Grupo Lordelo como assistente de consultoria, e nós estamos fazendo justamente uma manualização para aplicação das consultorias relacionadas à compliance e à área previdenciária e trabalhista. Como é que ele tem visto essa implantação do E-Social nos condomínios e como é que você tem trabalhado essa questão da inserção do síndico nesse processo, não se atendo somente aos colaboradores dos condomínios, dos contadores, das administradoras. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por me convidar a estar aqui. Eu sei exatamente como o meu colega síndico se sente, né? Porque não é fácil se adequar a tantas modificações e meu papel como síndico é trazer a linguagem do síndico. Então, quando o Grupo Lordelo ele implantou alguns projetos no programa Capacitar, trouxe justamente a linguagem e a visão que é muito importante do síndico e do gestor condominial. E, a partir daí, conscientizar os síndicos e a massa trabalhadora realmente dos condomínios para que eles entenda, compreenda a necessidade da implantação do compliance nos condomínios, né? Principalmente a parte do compliance trabalhista. E lembrando que quando nós falamos justamente, né, Gilmar, Marcos e Rildo, sobre a questão do que é o compliance, que parece que é algo difícil de se fazer, mas na nossa linguagem, o compliance é um manual, é um roteiro,
é um passo a passo, é qualquer outra nomenclatura que queiramos dar, contanto que esses procedimentos estejam escritos, baseados na legislação e que, sobretudo, para se implantar o compliance, é necessário, sim, desse agente fiscalizador, que pode ser um consultor interno, como o Marcos está aqui representando as administradoras que estão contratando esse tipo de profissional para validar os seus processos, seja com o Gilmar, trabalhando tanto na consultoria para quem necessita dessa implantação, como também nas capacitações, e lembrando que o síndico precisa estar inserido nesse processo, porque quando se tem uma equipe de orgânicos, por exemplo, nós temos que lembrar que o síndico vai ter que ter momentos ali de reunião de equipe, onde aqueles procedimentos precisam estar escritos e precisam ser seguidos, mas nós temos que lembrar qual será o agente que irá acompanhar. Eu disse no início fiscalizar, mas no caso do E-Social eu diria que é fiscalizar mesmo. Exato. Porque em auditoria nós não fiscalizamos, mas no E-Social sim. Sabem por quê? Porque a contingência, a possível multa, que é o que o Gilmar vai falar para nós agora, as multas elas são tão altas, elas são tão assustadoras, que o que vai se investir com a capacitação e com a implantação de compliance é infinitamente menor do que o que vai se gastar com as possíveis multas. A Camila vai projetar para nós, e aí eu já gostaria de linkar perguntando para o Gilmar. Gilmar Mendes, conta aqui para o Conversa com Síndicos quais são essas multas, que proporção elas podem tomar no descumprimento do E-Social para as edificações. Bom, Michele, primeiro é bom deixar claro que a multa ela não é algo novo. Não foi o E-Social que trouxe multa alguma. Todas as multas, elas já estão previstas na legislação. Eu sempre brinco, eu falo desde a época das cavernas. Então, não foi o E-Social que trouxe multa, que criou multa, que implantou multa, né? Nenhuma multa foi criada agora. Todas as multas sempre existiram. O que o E-Social traz é uma ferramenta eficiente, eficaz de fiscalização, de identificar essas falhas que os condomínios cometem, porventura cometerem, e vai aplicar as multas que estão previstas. Está projetando aí na tela algumas multas. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador sem registro em carteira, essa multa é de R$3.000 por trabalhador. Se eu deixo de fazer uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho, a multa pode chegar a 5.600 por cada CAT não gerada. Se eu deixo de comunicar afastamentos ou de comunicar verbas devidas na folha, como o Marcos tinha acabado de citar o exemplo do prestador de serviço, por exemplo, a multa pode chegar a 181 mil. Então, imagina o impacto que isso pode causar nas contas de um condomínio e repercutir, claro, para os seus condôminos e para as administradoras. Então, não compensa não atender a legislação, não compensa não ter compliance, não ter auditoria, não seguir os procedimentos, os passos para atender ao E-Social, para atender a legislação, né? Porque o E-Social apenas vai fiscalizar se eu estou cumprindo a legislação já vigente. Okay. Então, falando um pouco da capacitação, que é o momento que nós temos aqui no programa, lembrar que o Conversa com Síndicos traz esses eventos, os eventos em que eu estou envolvida e também o Grupo Lordelo, e temos também abertura para eventos que estejam acontecendo na cidade, podem entrar em contato conosco através do atendimento@grupolordelo.com.br. Daqui a 2 dias estarei em Brasília, participando do evento do Grupo Day com o Grupo Software. Falarei sobre a gestão condominial e a auditoria. Então, é importante um evento que é vinculado a uma grande administradora do Brasil e que tem levado para síndicos, para administradoras e para colaboradores das administradoras informações relacionadas às vendas, a parte de tecnologia da informação, a liderança, a administração condominial como um todo. O evento ele ocorre em 2 dias. Eu participarei no 2º dia, onde atenderei especificamente aos donos e colaboradores de administradoras. E nesse workshop que eu vou trabalhar, a parte prática, tanto da gestão quanto da auditoria, terei também outros colegas que falarão, inclusive, sobre
ou é social. Então, o quão importante é a permanência desses eventos no mercado e que visam edificar e melhorar a atuação de cada um de nós que milita no segmento condominial. No próximo evento, já é um evento de vanguarda do estado da Bahia, que é promovido pelo grupo Cadê o Síndico, a 8ª edição da Assembleia Show, que acontecerá pela primeira vez em Feira de Santana, no dia 20 de outubro. Estarei lá também como palestrante falando sobre a atuação da auditoria e a responsabilidade civil do síndico na prestação de contas. Faço um convite a todos vocês que queiram participar, não somente como conferencistas, mas também como patrocinadores. O Cadê o Síndico também, vocês podem manter contato diretamente com o grupo. O próximo evento já está ocorrendo, foi um sucesso, foram as 2 primeiras aulas, foi um sucesso. Teremos a 3ª aula agora no dia 11/10, que é o curso de Direito Condominial com o Dr. Rodrigo Carpati. Estarei lá em São Paulo no dia 25/10, falando sobre o tema auditoria e governança condominial. Então, até breve, São Paulo. E, por fim, queremos mostrar um trecho do evento que ocorreu e que divulgamos aqui no Conversa com Síndicos sobre a mediação de conflitos. Eu vou botar o cachorro no seu colo, eu gosto muito de você vai lá me ajudar. O Rottweiler lá, a gente está com uma pergunta, mantenha a sua atenção e guarde o interesse que agora. Como o programa é ao vivo, vocês podem rever esse vídeo. E o que ele contempla? A metodologia prática do programa Capacitar visa justamente isso, reunir síndicos e profissionais da área para que possam ter informações de uma especialista, que nesse caso foi a doutora Rosane Fagundes, mas, sobretudo, para que esses gestores possam levar as suas vivências para a sala de aula. Nesse caso simulado, foi discutido, ali no meio vocês conseguem observar 3 pessoas e a professora de costas. Ali nós temos uma pessoa se comportando como condômino A, a outra como condômino B e a outra como síndico. E esse síndico precisava, no curso, desenvolver habilidades relacionadas à mediação de conflitos. E nesse exemplo foi muito cômico, porque o condômino que está de vermelho, ele fala que para resolver o problema com os animais, que o vizinho de camisa roxa tinha um Rottweiler que morava numa cobertura. E ele disse que para resolver o problema ele tinha que carregar o cachorro no colo. E aí o outro vizinho diz, então você que tem que carregar o cachorro no seu colo. E eles começaram a divergir e o síndico, se posicionando ali como mediador, com as ferramentas que aprendeu no curso, conseguiu mostrar para cada um onde eles estavam errando até que chegassem a uma solução muito mais amena para resolver esse conflito. Então, nós resolvemos trazer esse trechinho aqui para vocês, para que pudéssemos compartilhar como é a metodologia do programa Capacitar, e faremos isso ao longo dos programas, que acho que é de grande valia que possamos compartilhar essas informações. Muito obrigada, Mila, pelo apoio. E dando continuidade aqui, vamos saber agora do Marcos, como é, já que você pontuou a questão dos trabalhadores informais, quais são as principais resistências que você tem encontrado nessas contratações de carpinteiro, jardineiro, pedreiro? Como é que você tem tratado essa linha de seguir o compliance, de seguir os procedimentos para evitar as não conformidades? Pronto. Lá no artigo 47 da CLT, diz que todo trabalhador, antes de iniciar as atividades dele, laborais, né, ele precisa primeiro assinar o contrato de trabalho, né, assinar a carteira de trabalho. Aí eu já abro um parênteses, ele precisa ter um exame admissional que corresponda, né, com a atividade que ele vai desenvolver. Ele tem que ter a aptidão para desenvolver aquela atividade, né? E o que ocorre muito é o seguinte, nós da administradora, muitas das vezes nos deparamos com o problema da seguinte maneira: o síndico faz a contratação,
informal, sem comunicar nada para a administradora, né? E no final do mês, quando nós estamos fechando a folha de pagamento, ele entra em contato com a gente para dizer que colocou determinado trabalhador para desenvolver uma atividade lá e que ele precisa pagar retroativo e que ele precisa admitir retroativo. E isso tem sido, para nós da administradora, o maior desafio, né? E, como o Gilmar citou, né, existe um evento no E-Social que toda vez que a gente for fazer uma admissão, eu tenho que informar para o governo até um dia antes, né? E quando eu informo depois, isso já impacta na multa, no qual ele já, né, citou aqui. Então, assim, né, foi uma palestra, tipo um chá da tarde, que eu desenvolvi dentro da administradora, colocando a consciência para eles, né, de como é que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, como é que a lei demanda isso de nós, né? E depois eu comecei a criar propostas de melhoria dentro da administradora. Como? Fazendo organogramas de contratação, por exemplo, com rotinas, com prazos, com datas, né? A exemplo, hoje, no processo de seleção de um candidato, né, a gente já exige dele, no processo seletivo, a qualificação cadastral. Uma vez que ele tenha inconsistência, a gente já elimina ele, né? Uma vez que é uma demanda que passa a ser uma demanda do governo, a gente já elimina esse candidato do processo seletivo e pede para que ele vá regularizar, né? E essa tem sido a minha atitude, traçar organogramas com prazos, datas, né? Com datas de corte para tudo, né? E é assim que eu tenho tentado driblar essa inconstitucionalidade, essas resistências, mostrando para ele que o não cumprimento vai acabar impactando em multas e que nós, contra administradores, né, de condomínio, o nosso papel é orientar, informá-lo quanto à legislação, mas o poder da tomada de decisão continua sendo dele. Então, o síndico tem que tirar da cabeça a ideia de que ele está pagando a administradora e é com a administradora. Não, as responsabilidades elas têm que ser compartilhadas. Nós, quanto administradores, né, nós direcionamos ele a melhor forma de se fazer, né, com base na legislação, mas o poder da tomada de decisão continua sendo dele. Então, essa é a diretriz que eu venho tomando no decorrer desse processo. Bom, nós tivemos alguns desafios, porque, como vocês sabem, eu faço a seleção para a participação aqui do Conversa com Síndicos. E uma das surpresas que nós tivemos é que sempre que nós fazíamos o convite a alguns síndicos para que viessem participar do programa, fazíamos, como sempre fazemos, algumas perguntas com relação ao E-Social. E é exatamente o que o Marcos comentou, no sentido de que eu já chequei com a minha administradora e está tudo ok. Então, eu não tenho problemas com a implantação do E-Social nos meus condomínios. E aí o Rio do Oliveira começou nesse trabalho de compliance a trabalhar mais a questão do campo. Eu queria que ele falasse, antes disso, como ele é síndico, como é que essa experiência se deu com a administradora que atende o condomínio dele, e depois que ele fale como é que nós temos feito para podermos driblar essa impressão dos síndicos de que está tudo bem e que eu só preciso me preocupar a partir de janeiro de 2019, quiçá. É exatamente isso que ocorre, Michele. Eu tiro como experiência própria, né? A maioria dos síndicos, geralmente, quando nós perguntamos como está o desenvolvimento da implantação do E-Social no condomínio, geralmente transfere a responsabilidade para a administradora, para um contador, e isso não é suficiente, né? Nós precisamos, principalmente, fazer o levantamento de toda a equipe, né? Nós fazemos, por exemplo, na Lordelo, na implantação do E-Social, do compliance trabalhista, principalmente uma entrevista com o síndico, entrevistamos
toda a equipe do condomínio para justamente fazer um levantamento minucioso de todas as atribuições, se a equipe está realmente fazendo o que deve ser feito com todas as informações, se os prazos estão sendo cumpridos, ou seja, tudo isso é necessário, principalmente o que os especialistas acabaram de dizer, inclusive você, é uma questão de mudança de cultura. Isso é realmente muito sério e nós, como síndicos, precisamos nos atentar a esses detalhes, porque já passou, já estamos todos atrasados, então temos que correr realmente e colocar tudo em ordem, a casa em ordem. Ok. Bom, estamos chegando ao final, vamos pedir aos nossos convidados que façam breves considerações finais e já aproveito para agradecer a todos pela presença. Gilmar. Obrigado, Michele. Obrigado ao TV Aratu por mais um convite. De antemão, quero me disponibilizar para os próximos, de novo. Agradecer, se tivesse outros pedidos, meus alunos. Agradecer a todos que estão nos assistindo. Um abraço especial para os ex-alunos lá do DP na Veia, para os ex-alunos, os alunos da pós-graduação também. E dizer que o E-Social vai ser implantado. Então, se preparem. Mas não fiquem com medo, pelo contrário, nós somos capazes, vocês têm ajuda, vocês têm pessoas capacitadas para auxiliar na implantação, procure-as, tome as rédeas da coisa e siga em paz, siga em paz. Muito obrigado pelo convite novamente. Hildo, suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer por ter sido convidado a participar e gostaria de deixar um recado, uma recomendação para os meus colegas síndicos, que é de responsabilidade das administradoras, por exemplo, da contabilidade e principalmente do condomínio capacitar a sua equipe. E uma equipe capacitada certamente vai ter resultados melhores e a possibilidade de erro é muito menor. Então, eu agradeço. Boa noite. Obrigada. Marcos Lopes, por favor, suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar falando um pouco, do meu trabalho. Agradecer também a Gilmar. Gilmar, você é meu mestre, sou seu fã. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Eu preciso dizer isso. E eu quero, na verdade, deixar uma frase que vem me acompanhando, nesses 9 anos aí de trajetória profissional. E foi uma frase que eu aprendi numa empresa que eu trabalhei, que tudo muda sobre uma base que não muda nunca. Então, se você tem a base do conhecimento e a base da disciplina, seja qual for a demanda que aparecer na sua vida, vai aparecer como um simples detalhe. Porque quando você tem disciplina e você tem conhecimento, as exigências, podem ser inúmeras. Mas quando você tem essa disciplina, quando você tem essa base do conhecimento, você consegue driblar. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Bom, eu queria dar um recado, Antônio, que às vezes nós só vemos o lado negativo das coisas, mas o E-Social é uma excelente oportunidade. Vejam que temos aqui um professor e um aluno. Um professor e um aluno. Não isso. Todos nós somos professores e alunos. Em vários momentos, trocamos, aprendemos, construímos. O que tem de mais importante na capacitação é lembrar o seguinte: o E-Social não veio para atrapalhar ninguém, é uma oportunidade. Quem se capacita no E-Social tem condições de dar palestras, consultorias, fazer serviços específicos e driblar toda a dificuldade de implantação e transformar isso, muitas vezes, em até uma nova oportunidade de trabalho. Quem tem que ter cuidado, e acho que o nosso programa precisa também chamar a atenção com relação a isso, são as pessoas que sempre fizeram a folha de pagamento daquela forma e que não estão buscando exatamente as bases de legislação e que vão encontrar dificuldades na compreensão pela profundidade que o departamento de pessoal possui. Aí sim, assusta um pouco no sentido de que ou essas pessoas terão que buscar cada vez mais esse conhecimento para que dê tempo delas não serem trocadas nas suas funções, ou efetivamente, infelizmente, elas terão que perder o seu cargo, e nós na Lordelo, inclusive, já temos visto isso
algumas administradoras e alguns contadores já mudando o seu quadro de departamento de pessoal, porque, infelizmente, ele não atende às expectativas e aos anseios de trabalhar com o E-Social. E vamos quebrar aqui os protocolos. Eu vou chamar uma pessoa aqui que veio nos fazer uma visita hoje, uma visita de surpresa. E agora eu vou chamá-la aqui no nosso centro dos estúdios também de surpresa. Daniel Lima, vem cá, por favor. Bom, meu microfone caiu, eu vou pegá-lo aqui, vou colocá-lo aqui, vou dar a mão aqui ao Daniel, chegar aqui para cá do nosso telão. Esse aqui é o Daniel Lima, ele é o diretor do Papo Condominial, está aqui em Salvador, veio fazer uma visita na nossa cidade e aproveitou vindo fazer uma visita no Cadê o Síndico. Daniel, muito bem-vindo aqui aos estúdios. Eu queria que você desse uma palavrinha aqui para quem nos acompanha. Pessoal, realmente quebrou o protocolo, viu? Realmente quebrou o protocolo. Viemos acompanhar os bastidores aqui, né? Estávamos ali compartilhando, chamamos as pessoas para acompanhar a live. E obrigado, né, pelo prestígio. Você que é uma pessoa que apoia bastante o nosso trabalho, nós também apoiamos bastante o trabalho de vocês, o seu trabalho, né, da Lordelo. Sabemos o quanto é importante, não só para o mercado baiano, mas como para o mercado nacional. E viemos prestigiar aí Papo Condominial, agora oficialmente chegando em Salvador. Vim aqui fazer a assinatura do contrato, viu? Notícia maravilhosa, né? Tá bom, então, Daniel. Muito obrigada pela sua presença. E assim encerramos mais um programa. Gostaria de agradecer a companhia de todos e nos vemos no próximo Conversa com Síndicos. Até lá. Grande abraço.